Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 35 a 40. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Fazei como os homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Na verdade vos digo que se cingirá, os fará pôr à mesa, e passando por entre eles, os servirá. Se vier na segunda vigília, ou na terceira, e assim os encontrar, bem-aventurados são aqueles servos. Sabei que, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria minar a sua casa. Vós, pois, estai preparados, porque na hora em que não cuidais, virá o Filho do Homem. Palavra da salvação. Comentário Lucas 12, de 35 a 40. Teofilacto. Depois de decretar que seu discípulo deve ser modesto, despojando-o de qualquer cuidado com a vida e de todo orgulho, nosso Senhor o incentiva agora a servir, dizendo: estejam cingidos os vossos rins, isto é, estejam inclinados sempre a praticar as obras do vosso Senhor, e acesas as vossas lâmpadas, isto é, não leveis as vossas vidas pelas trevas, mas assista-vos à luz da razão, mostrando o que fazer e o que evitar. Com efeito, este mundo é uma noite. Cingidos em volta dos rins são os que guardam a prática, pois esse é o hábito dos que servem. Cumpre-lhes também ter lâmpadas acesas, isto é, o dom do discernimento, para que o homem ativo possa discernir não apenas o que cumpre fazer, mas também como. Do contrário, desabam os homens no precipício da soberba. Deve-se reparar, contudo, que manda primeiro cingir os rins e só depois acender as lâmpadas, porque primeiro vem a ação, depois a contemplação, que é a iluminação da mente. Esforcemo-nos, pois, a praticar as virtudes, para que tenhamos duas lâmpadas acesas, a saber, o intelecto a cintilar na alma, pelo qual somos iluminados, e a doutrina, com a qual iluminamos os demais. Ou ainda, nosso Senhor se cingirá porque não entornará toda a abundância de bens, mas a reterá segundo certa medida. Quem afinal pode conter Deus em todo o seu tamanho? Daí que se diga que os rostos dos serafins são cobertos de véus, por causa da excelência do esplendor divino. Segue, e os fará pôr à mesa, isto é, os fará descansar. Porque, assim como quem se põe à mesa faz descansar o corpo inteiro, do mesmo modo, na vinda futura, os santos descansarão completamente. Aqui, de fato, não tiveram o descanso do corpo, mas ali, junto com as almas, os corpos espirituais, após receberem a incorruptibilidade, gozarão de pleno repouso. Nosso Senhor
lhes dará em troca um bem, por assim dizer, parelho, de modo que, assim como eles lhe serviam, assim também ele os servirá. Ou ainda, uma vez que as vigílias são as horas da noite que provocam sono nos homens, deves entender que também, na nossa vida, há horas que nos fazem bem-aventurados, caso nos encontremos despertos. Alguém te roubou teus bens, morreram teus filhos, foste acusado. Se nesses momentos não transgredires nenhum mandamento de Deus, Deus te encontrará desperto na segunda e na terceira vigília, isto é, no tempo mau que induz as almas moles a um sono pernicioso. Alguns querem ver neste ladrão o diabo, na casa a alma, no pai de família o homem. Mas esta explicação não parece estar em harmonia com o que segue, pois a vinda do Senhor é comparada a este ladrão, já que chega de imprevisto. Isto está em conformidade com o dito do apóstolo: o dia do Senhor virá como um ladrão durante a noite. Daí que a esta parte se acrescente: vós, pois, estáis preparados, porque na hora que não cuidais, virá o Filho do Homem. Comentário Lucas 12, de 35 a 40. São Gregório Magno. Cingimos os rins quando reprimimos pela continência a luxúria da carne, pois a luxúria, nos varões, reside nos rins, e nas mulheres reside no umbigo. Sendo, portanto, o sexo masculino soberano, o nome de rins designa a luxúria. Como, porém, não fazer o mal de pouco vale, a não ser que busquemos, além disto, dedicar o nosso suor às boas obras, nosso Senhor acrescenta ainda as lâmpadas ardentes, as quais seguramos nas mãos quando, por meio de boas obras, damos exemplos de luz aos nossos próximos. A quem cumpre estes dois preceitos, resta-lhe, todavia, colocar a sua esperança inteira na vinda do Redentor. Por isso acrescenta: fazei como os homens que esperam o seu Senhor quando volta das bodas. O Senhor, de fato, saiu para ir às bodas, porque subiu aos céus. O novo homem se uniu à multidão sublime dos anjos. O Senhor volta quando vem com pressa ao juízo. Bate à porta quando, com os incômodos da doença, nos avisa que a morte anda vizinha. Abrimos-lhe a porta logo se o acolhemos com amor. Com efeito, não quer abrir a porta ao juiz quem teme sair do corpo, e teme ver o juiz quem lembra de o ter desprezado. Quem, por outro lado, está seguro de sua esperança e de sua obra, logo abre a porta ao que bate, porque, reconhecendo o tempo da morte próxima, alegra-se da glória da retribuição. Daí que se acrescente: bem-aventurados aqueles servos a que um senhor achar vigiando quando vier. Vigia quem, ante a visão da verdadeira luz, mantém abertos os olhos da mente, quem guarda pelas obras o que crê, quem afasta de si as trevas do torpor e da negligência. Ao cingir-se, prepara-se para a retribuição. Nosso Senhor passa por entre seus servos quando volta do julgamento a seu reino, ou ainda, o Senhor passa por nós após o julgamento, elevando-nos da forma da humanidade à contemplação da sua divindade. A primeira vigília é a primeira idade da nossa vida, isto é, a infância. A segunda é a adolescência ou juventude. E, por terceira,
entende-se velhice. Quem não quis vigiar na primeira vigília, portanto, patrulhe na segunda. Quem não quis na segunda, não deixe escapar os remédios da terceira. Assim, quem não fez caso de se converter na infância, volte à boa mente ao menos na juventude ou na velhice. Para sacudir a preguiça da nossa mente, o Senhor nos mostra, por parábola, também os prejuízos exteriores, pois acrescenta: sabei que, se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria minar a sua casa. Ou ainda, o ladrão mina a casa sem que o pai de família o perceba, porque, enquanto o espírito dorme, esquecido da sua sentinela, a morte, vindo de improviso, arromba a morada da nossa carne. Ora, ele teria resistido ao ladrão se estivesse desperto, porque se tivesse se precavido da vinda do juiz, a teria prevenido pela penitência e não morreria impenitente. Quanto à hora derradeira, o Senhor quis mantê-la desconhecida a nós, para que, não a podendo prever, nos preparássemos continuamente para a sua vinda.